Olá pessoal, essa é a terceira parte da nossa 14ª aula e hoje continuando sobre o protestantismo e o governo militar. Eu disse para vocês então sobre a mentalidade dos protestantes, que era uma mentalidade alinhada com o governo militar devido ao discurso, família, a liberdade da fé, da religião, das tradições, né? E enquanto que a Igreja Católica, uma parte dela, possivelmente uma parcela do clero católico no Brasil, tinha uma certa tendência ao socialismo, né? Nesse período também surgiu a teologia da libertação, né? Uma atenção aos pobres. No concílio, melhor, na Assembleia de Medellín, na Colômbia, os bispos católicos se reúnem após o concílio, né? Que termina no Vaticano. Já um período depois, um ano depois, eles se reúnem em Medellín, na Colômbia, e rompem com a elite e migram para os pobres. Então, dando nome à Igreja dos Pobres, né? A Igreja Serva. E aí, dentro desse contexto, é lógico que no Brasil, a Igreja Protestante ela se alinha 100% com o governo militar, enquanto a Igreja Católica ela fica reservada, né? Um grupo de clero realmente entra em campo, né? Em favor dos pobres, e aí automaticamente é tido como comunista, né? Figuras importantes do clero católico, como o Dom Evaristo Arnes em São Paulo, também aqui no Rio, na época, o Dom Angelo Salles, ele ficou no meio do caminho, ele não teve uma tendência 100% governo militar e muito menos 100% socialismo, mas ele hospedou pessoas fugitivas, né? Pessoas que fugiram da perseguição política, tanto do Chile como do Brasil. Ele serviu de um escape para esses perseguidos políticos, né, na época. Então, entre outros também, no Brasil, da região da Bahia, enfim, houve essa necessidade. A própria igreja, o Rubens Alves, por exemplo, que era presbiteriano, ele se alinhou ao discurso socialista, que inclusive foi perseguido e transferiu a sua residência para os Estados Unidos, onde ele desenvolveu a teoria, a tese, a ideia da teologia da libertação, mas o seu editor disse que era um nome muito ruim de vender a obra, e ele então alterou o nome, mas veio atrás em seguida o nome foi usado por um padre católico, e aí a questão da teologia da libertação explodiu na América Latina, no Brasil, na região norte do Brasil, foi muito bem aceita. Hoje nós temos muitos padres católicos que são da linha de teologia da libertação, aonde gerou também o Fórum Social Mundial, iniciando em Porto Alegre, tem vários eventos em Porto Alegre, e agora ele começou a migrar pelo mundo, né? Andar pelo mundo, migrar não, andar pelo mundo, né? Mas ele nasceu aqui no sul do Brasil. A questão do Fórum Mundial Social, né? Em contrapartida com o Fórum Econômico, que ocorre todo ano em Davos, né? Então, dentro dessa linha, o que acontece? Nós temos aqui a descrição do José Oscar Beoso, que ele merece ser compartilhado. Ele fala assim: no plano político, a mudança maior deu-se com a Revolução de 64, com a política econômica de total abertura do país ao capital estrangeiro, de acumulação rápida do capital via compreensão salarial e concentração da renda nas mãos de poucos, liquidação política e por vezes física da oposição, sobretudo após a instauração do Estado de arbítrio com o ato institucional número 5, o AI-5. Os conflitos entre igreja e Estado por causa da prisão de militantes da Ação Católica, de colaboradores do IMEB, por causa da política salarial e do desenvolvimento sem justiça, por agravarem-se depois de 68,
com a prisão e expulsão de inúmeros padres, processos contra bispos, instalação de torturas como modelo generalizado, levando a igreja a uma virtual ruptura com o regime. Então, como eu disse para vocês, houve uma ala católica que se aliou ao governo, a uma visão socialista, quando do tratamento salarial, aquela coisa toda, abertura livre do mercado, né? Então essas questões foram muito debatidas, mas a igreja protestante ela ficou muito focada na questão da liberdade religiosa, né? Na questão da família, na questão do uso e costume. Nós tivemos, inclusive, em Belo Horizonte, passeatas, beatos católicos sobre uso e costume, né? A moral e os bons costumes, né? Contra o comunismo, porque associava ao comunismo a questão da liberdade, tantas outras coisas que tange hoje, que nós vivemos normalmente, vivemos em paz, convivemos com essas coisas em paz. Nos anos 60, 70, foram muito combatidos, não somente pelos protestantes, como também por ala católica conservadoras, bem conservadoras, né? E tinha também na católica os padres alinhados com o socialismo por conta de reivindicações salariais, melhor forma de trabalho, não a um trabalho escravo, enfim. Então, é lógico, os dois lados sempre têm o seu discurso e nós estudando vamos verificar que os dois lados acertaram, os dois lados erraram, né? E por bem, hoje, já no século XXI, estamos numa democracia e graças a Deus bem estabilizado. Já se passaram 35 anos da restauração da democracia no Brasil. Isso é importante. É lógico, nós tivemos aí nesses 35 anos um governo de visão socialista por mais de 20 anos e nós descobrimos, né, a perda de muitas questões, né? Hoje estamos lutando no Supremo, estamos lutando com o Congresso Nacional para tentar barrar projetos tão ruins para a sociedade humana, para a dignidade humana, questão do aborto, questão da liberação das drogas, enfim, outros movimentos sociais que ferem a dignidade humana. Não é nem questão de religiosidade, mas é questão de dignidade humana. A dignidade humana ela tem que estar acima de todas as nossas ideias, a nossa ideologia. Temos que olhar para o outro. O Sermão do Monte deixa bem clara essa questão. Tá? Então, alguns movimentos sociais, eles não olham a dignidade humana, eles olham o seu bel prazer de hoje. A questão do aborto não é dignidade humana. A questão do aborto é uma questão do seu bel prazer. Eles não querem ter limite para o prazer ou para a questão da libertinagem, e então lutam para a discriminação do aborto. Por outro lado, a discriminação das drogas. Apesar de líderes religiosos hoje dizer que a sociedade não é religiosa, a sociedade não é cristã, a sociedade não é beata, então tem que descriminalizar, não ser criminalizado alguns atos. Mas, num país como o nosso, que precisa ser criminalizado para poder haver obediência, porque a desobediência civil é muito patente no nosso país, um país com bases corruptas, com uma cultura corrupta como o nosso país. Então, o governo militar de 64, a Igreja Protestante Histórica, ela se alinha ao discurso do governo militar, da revolução, do governo revolucionário de 64 promovido pelos militares. E apoia também a questão da liberdade, a questão do livre mercado. Já havia isso, a liberdade de mercado. Nós sofremos por muitos anos, né, com a proteção, questão do computador, de telefone, como nós sofremos com isso. Hoje, com essa quebra, né, desses monopólios no Brasil, hoje nós podemos crescer muito mais e precisamos continuar crescendo, né, mas depende muito da nossa fé e a separação da nossa fé e a questão da vida pública, vida social, vida política. Não podemos olhar para o nosso bel prazer, para o nosso egoísmo, como existem muitos que lutam pelo seu bel prazer. Nós temos que olhar por todos, porque somos cristãos. Temos que olhar pela dignidade humana. Vamos para o próximo vídeo.